capítulo de número 55 e o verso 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Amém? Podeis assentar, queridos irmãos. Que Deus possa vos abençoar nesta noite da maneira poderosa e maravilhosa. Queridos e amados irmãos, a palavra de Deus no livro de Isaías, aí dos nossos profetas, sendo ele um dos profetas maiores, a Bíblia diz que o profeta Isaías era um profeta que tinha um caráter cristão, era um profeta que tinha, queridos irmãos, uma comunhão com Deus, que vivia plenamente diante do Senhor, com o seu coração puro, perfeito, diante de Deus. Era um dos profetas que tinha suas lutas, tinha a sua dificuldade, tinha os seus momentos, tinha as lutas e os problemas que ele haveria de enfrentar, como ele enfrentou, mas o Senhor, o Deus que fez os céus e a terra, lhe deu força e graça para que ele pudesse vencer. E agora, pegando aqui este versículo bíblico do livro de Isaías 55 e o verso 6, ele deixa bem claro: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Queridos irmãos, há mais de 1000 e poucos anos atrás, a profecia, a palavra de Isaías, ela nos traz os nossos dias de hoje, em plenos séculos que nós vivemos, a clareza de que o homem e a mulher, ele não pode de forma nenhuma ficar sem a presença de Deus. Tem que buscar a presença do Senhor. O homem não pode viver de forma nenhuma sem a oração. O cristão, aquele que está na presença de Deus, aquele que se diz pessoa cristã diante do Senhor, ele tem que buscar a presença de Deus. Ele tem que orar e buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque vai chegar momento, vai chegar a hora em que os homens, as mulheres procurarão orar, buscar a presença do Senhor, e o Senhor não ouvirá mais, não atenderá mais. Mas os nossos dias de hoje, nos dias que nós estamos vivendo, a palavra de Isaías, que tem muitos anos, mais de 3.000 anos atrás, tem o mesmo significado, tem o mesmo poder, e ele nos alerta nesta noite para nós buscar o Senhor enquanto se pode achar. Tem pessoas, queridos irmãos, que muitas vezes ele diz assim: eu vou deixar melhorar de vida para mim ir para a igreja, eu vou muitas vezes sair para a igreja quando eu tiver o meu carro, quando eu tiver a minha moto. Mas a Bíblia não nos ensina assim. A Bíblia nos ensina que nós devemos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Os nossos dias oportunos, o dia chamado hoje, é o dia e a oportunidade em que nós devemos estar na presença do Senhor, buscando a presença do Senhor, porque ainda nós podemos achar esta presença de Deus, para que os milagres aconteçam, as bênçãos do Senhor se repitam em nossa vida. Nós devemos estar, queridos irmãos, com os nossos joelhos, ou por que não dizer, levantar as nossas mãos cansadas no santuário do Senhor. Isaías, aliás, o nosso querido Davi deixou escrito lá no livro dos Salmos de número 134, ele disse assim: eis aqui os servos do Senhor, que assiste na casa do Senhor todas as noites. Aqui nós aprendemos, queridos irmãos, que ele também, Davi, incentivava os irmãos buscar a presença do Senhor. E nesta noite o incentivo quem está dando a nós é o Espírito Santo do Senhor. Buscar a Deus enquanto nós podemos achar. Eu quero, queridos irmãos, fazer como Davi fez. Eis aqui os servos do Senhor, que assiste na casa do Senhor todas as noites, dobra os seus joelhos, busca
busca a presença do Senhor, porque sabe que esse dia hoje é um dia oportuno de nós estarmos buscando a presença do Todo-Poderoso. Vale a pena, queridos irmãos, tirar um tempinho para o Senhor. Passamos o dia inteiro trabalhando, lutando para ganhar o pão. Então muitas vezes, queridos irmãos, não tiramos aquele tempinho de estar na presença do Senhor, aquela 1 hora, aquela 1h30 de vir para a presença do Senhor, cultuar a Deus, buscar ao Senhor. Por que eu estou falando? Porque o mundo está acomodado, o ser humano está acomodado, alguns cristãos estão acomodados, mas tem uma igreja, tem um povo que ainda se reúne na presença do Senhor, mesmo cansado, mesmo talvez oprimido, mesmo deprimido, mesmo talvez passando por luta e por dificuldade, ainda está buscando a presença do Senhor. Lá no livro de Mateus 7, a Bíblia diz: pedi e dai-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate, a porta se abre. Nós temos vários versículos bíblicos, queridos irmãos, que está na Bíblia claramente, o Espírito Santo nos incentivando, nós buscarmos a presença do Senhor, o Espírito Santo nos acordando nós, para nós buscarmos a presença do Senhor, para que nós possamos estar firme, mas numa firmeza inabalável, esperando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois Ele mesmo disse: eis que estou às portas e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir esta porta, eu entrarei em sua casa, estarei com Ele e Ele comigo. Jesus está nos alertando, mandando, pedindo para que nós possamos buscar Ele enquanto nós podemos achar. É o que diz Isaías no capítulo 55, verso de número 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Preste bem atenção, queridos irmãos, que o versículo de número 7, ele é bem taxativo. Ele diz assim: deixai os homens perversos o seu caminho e se converte ao Senhor. Então Deus está nos alertando através do profeta: deixar o mal de lado, deixar o homem malvado de lado e buscar ao Senhor, se converter ao Senhor, porque esse momento de hoje é o momento oportuno de nós dobrarmos o nosso joelho, levantar as nossas mãos cansadas e agradecer a Deus pelo momento, e agradecer a Deus pela vida, pelo pão que Ele tem nos dado. Tem muitas pessoas que é ingrato a Deus, que Ele não agradece, em vez de agradecer Ele murmura, Ele critica, mas nós temos que agradecer a Deus. Eu agradeço a Deus por esse culto, eu agradeço a Deus por você que está aqui, eu agradeço a Deus por muitas pessoas que vão ser gratas e abençoadas por esta palavra. Eu agradeço a Deus por você que está aqui intercedendo pela tua família que ficou em casa. Eu agradeço a Deus, queridos irmãos, pela roupa que tenho, pelo aquilo que Ele tem dado para mim como oportunidade de ser crente na pessoa bendita do seu santo, magnífico e poderoso nome. Preste bem atenção no que Deus nesta noite tem para você. Ele está alertando o teu coração, Ele está alertando o teu corpo, Ele está alertando a tua alma, porque a tua alma, o teu corpo, o teu coração, a tua alma precisa do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Deus que fez os céus e a terra. Se você observar o texto e ler todo o texto, você vai entender por que Isaías, usado por Deus, deixou esse versículo escrito. É porque ele via que o povo de Israel estava mergulhado, queridos irmãos, no meio do pecado, do adultério, da prostituição e de coisas semelhantes, andando em um caminho que não era o caminho do Senhor, fazendo coisas que não era aquilo da vontade de Deus. Mas Isaías, sendo dos profetas do Senhor, ele alertou